Boa noite, pessoas, colegas, voluntários da ABRAP, participantes dos estudos semanais, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Autodescobrimento. O tema de hoje é reciclagem do subconsciente, né? Quem vai fazer a apresentação para nós é a nossa colega Cláudia, que está aqui do meu ladinho, nós estamos as duas aqui juntinhas, né? E ela que vai fazer a apresentação hoje, ok? Com você, Cláudia. Eu vou então compartilhar aqui o arquivo para você e a Cláudia faz a explanação dela. É isso aqui, né? Uhum. Todo mundo está vendo o arquivo aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Sim, né? Eu vou passando, Cláudia, então, para você que eu estou aqui do Ok. lado, e aí você vai, ela pode passar, tá? Então, boa noite. Hoje nós vamos continuar com o capítulo 7, que é o ser subconsciente, e vamos falar sobre reciclagem do subconsciente. Então, assim, a Joana, ela começa essa parte do capítulo dizendo assim, a tendência para guardarmos coisas é inata na criatura humana. Então, ela diz que nós estamos, com o passar do tempo, a gente vai ficando abarrotado. E a vida, pelo andar da nossa carruagem, a vida nos convida a uma limpeza, uma nova arrumação, eliminando o que é inútil e aproveitando o que tem de aplicação prática. Joana afirma que é imperiosa, de tempos em tempos, uma atitude enérgica, equivalente em relação aos depósitos do subconsciente em favor da autorrealização. E essa atitude enérgica tem a ver com o nosso empenho, e aí nós vamos ver à frente o que que a gente precisa para a gente estar colocando essa atitude enérgica em operação, né? Então, é retirar o entulho psíquico, é fundamental para uma existência saudável. Então, a gente acaba acumulando muitas, pela nossa vivência desde a infância, a vida adulta vai acumulando, vai entulhando, vai guardando imagens, guardando sentimentos, guardando, experiências ruins. E isso vai atrapalhando a nossa vida. Então, como ela no capítulo, na aula anterior, que a Maria falou, que é a comparação da mente com o computador, da mesma forma, em um computador, quando ele está muito entulhado, quando ele tem muitos programas rodando, ele começa a dar problemas. Ele começa a não rodar, ele começa a ficar lento, ele começa a não funcionar de uma maneira adequada, de uma maneira equilibrada. Então, a mesma coisa também com a nossa mente. Então, assim, a gente é necessário fazer uma conscientização desse momento em que a gente se sente abarrotado de informações, de imagens, de sentimentos, quando a gente sente assim que está cheio e que a gente precisa ter uma vida mais saudável, né? Então a gente precisa fazer essa eliminação. E aí a Joana fala assim, que o passado influencia no presente. E quanto mais seja conscientizado e eliminado de forma coerente e lúcida, tanto melhor para a planificação do futuro. Então, essa parte, eliminando de forma coerente e lúcida, é a gente colocar a consciência no modus operandi, vamos dizer assim, da máquina humana, né? Da nossa mente. Então, a gente está colocando essa coerência e a lucidez do que a gente precisa conservar, do que a gente precisa eliminar, o que a gente precisa estar limpando para a gente funcionar melhor. Então, ela conta no livro, né, que um caso de que pegou fogo na casa de uma pessoa, né, de um discípulo, e aí ele falou, ah, e agora o que que eu vou fazer, né, não tenho mais nada. E aí o mestre fala,
Não, é importante agora que você vai fazer um trabalho. Então ele diz assim: deixar que o fogo da lucidez destrua a residência das paixões. Quer dizer, queimou a casa, né? Então ela fez essa relação, onde cada um se esconde e onde estão os condicionamentos neuróticos e as fixações tormentosas. Faz-se imprescindível para encarar a existência sem disfarces com os sentimentos abertos a outros valores, a novas conquistas. Então, assim, a hora que você perde a sua base, né, onde você se esconde, é aí que você vai se conhecer, é aí que você vai se abrir para um novo, para ampliar os valores, né, deixar fluir para novos valores e limpar, desapegar de coisas e de entulhos que a gente guarda, sentimentos, mágoas, um monte de imagens, sentimentos da infância, né? Então, eu coloquei aqui do lado, né, porque ela fala aqui de fixações tormentosas, aí eu fiz uma pesquisa, e assim, e as fixações tormentosas e neuróticas, dentro de um contexto psicológico e psicanalítico, referem-se a um estado de travamento emocional ou mental em conflitos não resolvidos do passado. Então, é justamente isso que ela está falando. E geralmente é na infância, vem da infância. Essas fixações, elas funcionam como repetições automáticas, que ficam gerando sofrimentos persistentes, ansiedade, rigidez cognitiva, comparáveis a estar preso na lama ou com a mente funcionando com antolhos. Então, assim, é como se fosse um disco arranhado, né? Ou um programa que está rodando lá no computador, que ela faz essa Uhum. comparação. Então, ele fica ali travando, é um travamento, só que é um travamento emocional e mental. Então, fica aquele conflito ali atrapalhando até o crescimento emocional da pessoa. Então, ficam repetições na vida da pessoa. Ela não vai para frente, ela fica repetindo experiências, repetindo limitações, né? Então, ela fica fixada, né, em momentos de dores passadas ou supostas, vamos dizer, que a gente vai ver mais na frente, ou presa a fantasias, presa a imagens que não condiz com o real, né, a realidade, mas enfim, que ocorre esse travamento. Pode passar. Então, há a necessidade de você se libertar e se desapegar. Aqui nesse slide eu coloquei uma imagem que no fundo de pano mesmo tem uma pessoa e no fundo tem uma criança presa. Então tem muitas coisas que ela disse, né, no slide passado, que é na infância que a gente traz. Muitas coisas estão presas na vivência da infância, o que foi o entendimento que a criança teve, uma fantasia que ela teve, que ela entende como real e às vezes não foi real, né? Mas tem essa fixação na infância de muitos problemas que os adultos trazem, ou o ser humano traz. Então, é necessário penetrar-se mentalmente a fim de avaliar as impressões infantis arquivadas, as pessoas modelos gravadas. As pessoas modelos gravadas, a gente até estava vendo no estudo de Jung, agora do primeiro sábado, que é o grupo da ABRAP, né, de um sábado por mês, justamente é a imago, que ela fala, o livro, o Jung fala, né, que é a forma como a gente vê os pais ou as pessoas são modelos, mas que talvez não condiz como realmente a pessoa é, mas é uma imagem daquela pessoa, né, que está gravada. Os choques não absorvidos, que são aqueles traumas que ficam ali, que não são absorvidos, mas que ficam rodando, que ficam atrapalhando, né, a pessoa, aquela energia que fica ali paralisada, que paralisa a pessoa, os fantasmas criados pela imaginação e os medos cultivados pela fantasia lúdica. A criança fantasia muito, então ela pode entender como real. Então, reavaliando esses significados, né? Precisamos reavaliar esses significados e selecionando-os de modo a libertar-se dos que são afligentes, preservando as impressões enobrecedoras que proporcionam bem-estar.
Então, aí é um trabalho que a gente tem que fazer, de se libertar disso. E assim, está tão inconsciente que eu vou falar pela visão junguiana, o Jung fala assim que essas impressões, essas fantasias que a criança criou lá e que vem na forma de adulto, ele vem no inconsciente rapidamente, ele apresenta rapidamente, mas novamente, né, vai para o inconsciente. Então, a gente ter essa coragem de olhar para isso para modificar. Então, é um trabalho mesmo hércules de nós olharmos quando aflora algo na nossa consciência, a gente analisar, olhar para aquilo e tentar entender, tentar se libertar, né? Então, assim, pelos conceitos psicanalíticos, né, eu até coloquei aqui do lado, que exatamente assim, é como se fosse, aparece, mas vai para o fundo. Então, é como se fosse um iceberg da consciência. A fixação reside no inconsciente, mas o sintoma neurótico, esse comportamento estranho, exagerado, ele aparece na superfície, né? E a sombra infantil é uma sombra da criança assustada ou carente que continua agindo na vida adulta, moldando a forma como o indivíduo lida com o estresse. Então, é como se fosse um programinha lá no computador que fica rodando. Ele está rodando ali, ele fica rodando, fica rodando, fica rodando, e aí ele fica consumindo a energia desse adulto, desse ser que já cresceu, né? E ele está ali atrapalhando. Um programa que às vezes ele vem à tona, ou seja, ele toma a primazia, né? Rouba essa energia, depois ele volta, ele reprime, vai lá de novo para o inconsciente, mas não consegue deixar esse computador rodando plenamente, em condições plenas de funcionamento. Então, a nossa mente também, né, recebe, ou nossa psique, né, recebe essas influências e acaba que interfere nesse crescimento emocional nosso. Pode passar. Então, qual a precaução? A Joana diz, né? Cumpre que a ação seja destituída. Esse trabalho que a gente tem que fazer tem que ser destituído de autocompaixão, de autocrítica, de autopunição e de autojustificação. Então, ela fala que esse trabalho não é um trabalho que a gente tem que fazer assim, eu preciso fazer, ficar angustiado ou ficar com ansiedade para resolver todas as nossas questões. É um trabalho que ele tem que ser feito de uma maneira natural, de uma maneira equilibrada e natural. Não tem que, a gente tem que aceitar o que a gente viveu no passado, que a gente guardou, mas ao mesmo tempo ter uma coragem. Aí ela diz, mediante a coragem, e você tem que ir rumo a uma meta de segurança. Qual que é a sua meta de segurança para você fazer esse trabalho? É a nossa vontade de crescer psiquicamente, crescer emocionalmente, sem o apego ou a saudade do que passou. Então, nós ficamos muitas vezes presos nesse passado, em experiências que a gente já viveu. Às vezes a pessoa se vitimiza e fica vitimizando a vida inteira, porque aconteceu, que ela foi injustiçada, né? Então, aquele apego, aquela dor que ela passou, então ela fica apegada. Então, tem que haver esse desprendimento. Temos que trabalhar, né, esse desprendimento, desapegar, fazer uma seleção desse material. O que que é importante para mim? O que que não é importante para o meu crescimento? E analisar serenamente a fim de renovar-se. Então, não é analisar imbuído assim sabe quando a fruta ela tem um tempo certo de amadurecer, né? Então, você não pode tirar uma fruta verde do pé. A mesma coisa. Esse trabalho não pode ser um trabalho assim, que nem o Kubitschek, né? Fazer 5 anos, 50 em 5 anos, né? Desenvolvimento de 50 anos em 5 anos. É um trabalho natural, um trabalho lento.
Então, a gente libertar-se disso é um trabalho lento, mas é necessário e importante. Libertar-se desses substratos anestesiantes e perturbadores, né, é o trabalho da reciclagem do subconsciente. Então, quando fazemos a reciclagem, reciclar o que nós temos no subconsciente, que é mais próximo, são essas que aparecem com mais frequência no nosso consciente, mas ele volta, se esconde. Então, assim, a gente precisa ter uma coragem de olhar para isso e preencher esse espaço. Apareceu, ficou consciente e a gente rapidamente perceber isso e agir. Por isso que tem que ter aquela energia, né, que foi falado ali atrás, de estar preenchendo esses espaços com novos elementos portadores de campos de irradiação equilibrada, estimuladora para avançar na conquista do ser profundo interior. Então a gente olhou aquilo, não deixar ele de novo camuflar e rapidamente preencher. Então, você, isso aqui eu gostaria de aproveitar essa informação que eu tenho. Não, eu tenho que ressignificar isso, então eu preciso ressignificar. Então, aí parte da nossa lucidez e da nossa consciência de planificar um futuro, quais os meios que eu preciso, o que eu preciso fazer, né, para que eu desapegue dessa imagem, ou desse sentimento, ou do que vem, do que emerge, para que possamos estar mais livres para abrir esse espaço, né? Então precisamos desapegar, abrir um espaço, e abrir o espaço, que é a liberação energética, abriu, a gente já colocar ali naquele lugar algo positivo, algo benéfico, um hábito saudável, para que possamos estar trabalhando novos condicionamentos. Porque mais lá na frente, eu acho que talvez a próxima slide, tu pode passar? Uhum. O próximo slide ainda não é nesse, mas ela diz assim, como começar a fazer esse trabalho, né? Aí ela fala, pelo querer. Se você não quer, se a pessoa não quiser, ela não vai a lugar nenhum. Então é o querer. E pelo querer se realiza, dependendo dos investimentos que se aplica para consegui-lo. Então aí, se a pessoa quer mudar, ela vai ver, dependendo dos investimentos, ela vai ter que fazer algum investimento para que ela possa conseguir isso. Que investimento que ela vai conseguir, vai colocar em prática, ou ela vai usar, que técnica, ou por que caminho que ela vai, qual o meio que ela vai utilizar, né? Então, esse empenho, a Joana diz que é um empenho bem direcionado, ela tem que ser bem pensado, bem racional, bem assim, um pensamento direcionado, objetivo, claro, sem conflito. E aí a pessoa ou nós criamos futuros, né, ou novas situações futuras, né, outros tipos de condicionamentos, através, novas mensagens que nós vamos arquivar. Então, nós vamos desapegar de mensagens que não funcionam mais, que nos atrapalham, que nos traz angústias, que nos traz ansiedade, e vamos desapegar disso e colocar no lugar novas mensagens, né? Restabelecendo no subconsciente o banco de dados que responderá com as informações corretas do que lhe seja solicitado. Então, aí é trabalhar esse banco de dados. O que é que eu preciso trabalhar nesse banco de dados? O que eu preciso de lixo, jogar fora? O que eu preciso reciclar ali? O que eu preciso reutilizar? E o que eu preciso colocar, porque aí eu vou limpando, vai dando um espaço, e aí a gente colocar novas informações para que possamos estar, desde essas informações estarem já se fortalecendo ali naquele banco de dados, ela estar ali mais presente, ou ter
prevalecendo nesse banco de dados. Pode passar. Então, ela fala de condicionamentos, que nós vivemos de condicionamentos, desde lá da infância, que a gente precisa criar novos condicionamentos. É bem a base mesmo inicial. E aí, quais os recursos que a gente pode utilizar? Ela fala da autossugestão. Então, a autossugestão, acreditar em si mesmo e no potencial interno, acreditar que nós podemos mudar, que nós podemos melhorar, que nós podemos realizar, que nós podemos crescer. Não se deter em pensamentos, ações ou incidentes negativos, procurando o bem, enfatizando o bem em tudo. Tira-se a força do mal ou dos acontecimentos. Então, aqui, quando a gente coloca pensamentos ou ações, procurando o bem dentro de nós, enfatizando o bem em tudo que a gente faça, olhando o bem para mim, o bem para o outro, nós tiramos a força desses, vamos dizer, desses programinhas aí que estão nos atrapalhando, que estão aí no nosso banco de dados, nós tiramos a força dele e colocamos a força nessas novas informações, pela autossugestão. Também ela fala dos recursos mnemônicos positivos. Isso tem muito a ver com a TCC, né, com a psicologia cognitiva, que fala que a gente pode usar também técnicas de memorização que funcionam como atalhos mentais, associando informações novas e completas e complexas, que aumenta a velocidade do aprendizado e reduz a necessidade de revisões repetitivas. Então, aqui nesses recursos mnemônicos, que a gente pode dizer, eu coloquei aí no lado, né, duas figuras. Uma figura é de um gráfico, né? E tem um gráfico que é de chaves, que você vai criando caixinhas, de uma caixinha você cria um resultado. Então, é uma maneira de você também usar esses recursos para que a gente possa desenvolver, planificar o que a gente tem que desenvolver. Então, fazendo como setas, como caixas, colocando isso para que a gente possa usar esses recursos no nosso cérebro para que eles possam assim criar uma rede onde criam novas informações, que vai ficando complexo, vai criando informações que aumenta a velocidade desse aprendizado. E como nós estamos colocando, a proposta de Joana é colocar informações novas e positivas, então acelera também esse novo aprendizado, que é um novo condicionamento que o ser humano se propõe a fazer, mas ele precisa ter recursos. Um outro recurso também, né? Aliás, eu estou até falando, misturando também os recursos da visualização. Essa planilha de cima, esses gráficos aqui, ele tem a ver também com os recursos da visualização, visualizar isso na nossa mente, criar imagens mentais, né? Para atingir metas. Aí vem essa questão dos gráficos, fluxogramas, planilhas, vislumbrar o resultado esperado. Então, você vislumbra esses dados, coloca as informações como se fosse organizar as informações dentro de nós, e também com esses recursos mnemônicos positivos, com essas técnicas de memorização, nós criamos atalhos mentais que vai aumentando essa velocidade desse aprendizado. Pode passar. Podemos utilizar, quais os recursos que a gente pode utilizar também, além desses, né? Podemos usar a prece, a Joana fala da prece, mas a prece com relação à conexão interior, nos conectar interiormente, pedir fé humana, de a gente olhar essa energia que a gente precisa, essa atitude enérgica que ela falou lá na frente, então com essa conexão interior. Então a prece nos aproxima disso e também do divino, né? Da ajuda que a gente necessária, que a gente possa se conectar com a ajuda também,
né? Não só da nossa conexão interior, que também é uma conexão. Se a gente se conecta com a nossa consciência, nós estamos nos conectando com a parte divina que temos dentro de nós, mas também com a espiritualidade, com as correntes espirituais, com os nossos benfeitores, com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, né? Então, essa conexão é importante. Então, a prece também é para desenvolvimento da nossa fé humana e divina. Então, através da prece, nós também desenvolvemos essa fé nesse trabalho interno que nós temos que fazer. Outro recurso que a gente pode utilizar é meditação. E da meditação tem muitas outras técnicas que semelhantes ou parecidas ou iguais com outros nomes, mas que dizem também um trabalho que a gente tem que fazer, como por exemplo, a atenção plena, estarmos com uma atenção plena em nós, o que vem à consciência, olhar para aquilo, perceber como que a nossa mente funciona, como que funcionamos em tais situações, o que que aflora na nossa mente, e a gente entender isso, aceitar isso, e na atenção plena olhar como observador de si mesmo, como observador de fora, né? Também podemos fazer essa técnica com mantralização, através de mantras também, nós trabalhamos isso, essa limpeza, porque aflora, porque você está colocando no mantra, quando você repete o mantra, também acontece de você colocar a sua atenção em um único ponto, né? Então, também ajuda a, a, a limpeza, né, da nossa mente. Os pranayamas, que são os exercícios respiratórios que nos acalmam, que nos serenam, que nos traz uma conexão com o nosso coração, com a nossa consciência, porque vai nos trabalhar o sutil. Então, a gente vai entrar em conexão com o que nós temos de sutil. Então, isso é um novo programa que está rodando, né? Com atenção plena também, eu vou estar desenvolvendo um condicionamento diferente. Eu vou estar desenvolvendo um hábito saudável de me olhar, de ver como eu me comporto, quais os sentimentos que vêm à tona, quais as imagens que vêm à minha mente, se isso é verdade, se não é. Então, assim, esses novos hábitos, eles vão nos ajudar, nós temos outros tipos de condicionamento para funcionar. A psicoterapia também é um recurso. O Jung diz, né, que todos deveriam, né, tem que fazer a psicoterapia. E aí nós temos diversas abordagens psicológicas aí, que cada pessoa vai ter uma afinidade, mas que seria importante fazer essa psicoterapia para aqueles casos mais graves, né, pessoas que trazem traumas, que estão congelados, atrapalha a vida da pessoa, às vezes a pessoa fica a vida inteira inconscientemente aquele trauma como um programa rodando, atrapalhando a pessoa em novas experiências, de viver experiências saudáveis e de viver novas experiências. Então, aí, né, em casos graves, né, é necessário. Agora, quando a pessoa ela diz que tem que ser um processo natural, a pessoa vai devagar, vai colocando esses novos condicionamentos, essas novas formas de funcionar, de se auto-observar, né? Então, são novos recursos. E esses recursos, eles vão estimular os centros de desenvolvimento psíquico e moral. Então, ele está ligado. O psíquico, não só no psíquico, mas também a nossa moralidade, de trabalhar a nossa moralidade. E isso é importante, porque quando ela disse no slide passado que quando nós conectamos com o bem, nós desenvolvemos, nós anulamos ou nós enfraquecemos o que nós trazemos de programação que está lá, que está nos atrapalhando, né? E aí a gente trabalha também a nossa moralidade, o desenvolvimento moral. Então aí a gente vai entrar né, levando, né, quando a gente faz esse trabalho, estimula esses centros, nós vamos ter sensações de paz, de claridade mental, impulsos generosos e de atitudes equilibradas. Aqui eu vou fazer só um parêntese, é, que assim,
esse desenvolvimento psíquico e moral, esses recursos que a gente usa, é nós temos que olhar para nós, mas isso é no coletivo, né? A irmã Sidufo, ela fala isso, são nas relações com as pessoas, nas relações sociais, que nós vamos trabalhar esse desenvolvimento psíquico e moral nosso, mas também junto dos demais, porque a gente não faz um desenvolvimento isolado, sozinhos, sem estar em contato, né, com o outro. É o outro que nos traz quem nós somos, ou por projeções, né, por observações, ou por mesmo da gente observar atitudes positivas naquela pessoa e perceber que nós podemos também realizar daquela forma, realizar também o bem que aquela pessoa está fazendo, e aí a gente avançar na nossa moralidade. Então, aí traz essa sensação, essa clareza mental. Então, sempre a relação com o outro, a relação social, né, nos convida para a nossa autoobservação, para o nosso crescimento. E o Jung também fala, claro, das influências, né, do inconsciente coletivo, que também todos estão aí emergidos no inconsciente coletivo e que, porventura, né, ou quase sempre, constela em nós, através dos arquétipos que estão aí, dos complexos. Então, geralmente a gente constela, e aí a gente entender isso, para que não possa mais constelar dentro de nós. Mas para isso nós precisamos trabalhar quais os programas que estão ali, que faz link com outras informações e que faz constelar dentro de nós alguns sentimentos, algumas percepções que nos levam a um amortecimento, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ou mesmo da nossa moralidade. Então, aqui, ainda num parênteses que eu estou fazendo, o Jesus nos disse, isso eu achei bacana, eu peguei de um livro de Irmãos do Fogo, mas tem muito a ver com esse estudo de Joana, né? Então, Jesus nos disse: aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. O que que ele quis dizer com isso? Jesus ainda ressalta que por meio do amor nós nos afastamos das condições inferiores do escândalo interno, gerados pelo orgulho e pelo egoísmo. Ao amar a nós mesmos, ou ter essa atitude enérgica, essa coragem da gente se olhar, né, de desnudar, de mostrar que nós escondemos dentro de nós, e amar também aos nossos irmãos, atraímos a luz para nós, canalizamos bênçãos ao nosso caminho e aproximamos-nos da lei de amor, da lei do amor. Um exemplo, né? Ela falou no capítulo passado que o amor como força criadora, ela diz, né, que nossa força criadora para a gente ter um crescimento psíquico, né, moral, um crescimento espiritual, a força criadora está no amor. Foi no capítulo 6 que ela disse isso. Quando nos encontramos centrados em nossas necessidades, eu estou com a mente entulhada, eu estou cheio de informações, para que servem essas informações? A gente se conscientizar que a gente precisa, né? A gente chega um momento que o corpo sente, começa a dar doenças físicas, começa a dar angústias, ansiedade, estresse, né? Então, a gente percebe que a gente tem uma necessidade interna de estar limpando isso, de melhorar isso, de ter um bem-estar, de ter um equilíbrio, né? Então, quando nós nos encontramos centrados nessas necessidades, e aí nas nossas qualidades, que nós temos qualidades em nós que possa nos ajudar, as nossas qualidades mais profundas, nos identificamos com a nossa luz pessoal. Então, é isso de desenvolver a fé, né, humana, né, em nós, a nossa luz pessoal. Nós entramos em conexão com ela. E é ela que vai dar essa atitude enérgica que a Joana falou lá no início,
para que possamos fazer essa transição, né? E limpando devagar, né? Não precisa ter uma ansiedade, uma pressa em desenvolver, mas essa luz pessoal, ela vai aumentando, e aí nós vamos entrar em sintonia com o nosso Deus interior, com o nosso self. Então, a partir do momento que a gente entra em conexão, né, com essa luz pessoal, nós estamos deixando a nossa consciência, o nosso Deus interno, ou o nosso self, comandar mais do que os nossos condicionamentos, né, da infância, negativos e tal. Então, essa conexão luminosa que a gente, com novos pensamentos, novos sentimentos, novas informações, nova maneira de agir, né? Ela vai irradiar-se, então, em nosso comportamento. Nós vamos mudar o nosso comportamento. Quais os comportamentos que eu preciso ter para eu me aproximar do meu auto-amor? Do amor para com o próximo, com o que tem de melhor dentro de mim, que tipo de comportamento eu preciso ter, né? E fortalecer ainda mais os nossos sentimentos no bem e na melhor parte da nossa vida e das pessoas. Então, quando nós mudamos, né? Começamos a reciclar, começamos a colocar novas informações positivas, usando aqueles recursos que a gente colocou ali, a gente vai mudando e aí a gente muda o comportamento, fortalece os nossos sentimentos no bem, no bem querer, no meu alto amor e no amor do que a gente faz, no trabalho que a gente realiza aqui no mundo da matéria e no trabalho que a gente precisa fazer com os nossos, à nossa volta, com a nossa família, com os nossos grupos sociais, as pessoas do nosso trabalho, etc. Pode passar. Então, Joana finaliza dizendo assim: uma atitude de firmeza ante os objetivos morais a serem conquistados deve caracterizar todo aquele que pretende evoluir, libertando-se dos algozes internos. E quem são esses algozes internos? Aí ela diz as falsas memórias, porque muitas vezes os pais colocam informações que não são verdades, existem, né? Vários tipos de memórias que a gente guarda e que, na verdade, não condiz com os acontecimentos. Com as fantasias, trazemos muitas fantasias da infância, então, libertando-se disso, né, desses registros negativos que a gente tem de mágoas, de ressentimento, de apego, né, a sentimentos negativos, padrões culturais herdados, porque herdamos, né, padrões culturais do comportamento dos pais, né, e ainda a criança ainda ela tem um modelo ali que ela não é um imago, né, a imago dos pais, ela não consegue ver aquilo como o real, mas ela traz culturalmente isso e atrapalha também o desenvolvimento. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer devagar, né? Bem criterioso, usar muita racionalidade, mas tem que ter essa atitude de firmeza aí. E os objetivos morais. Porque pensa, né? Se a gente, por exemplo, quer fazer uma limpeza, que a gente, do que a gente traz de mazelas e de informações errôneas e tudo, qual é o elan, qual é a força que vai fazer com que eu tenha essa vontade de fazer isso? Que vai me dar essa atitude de firmeza? Qual é a vontade? O que vai me mover para eu fazer isso? Justamente é o trabalho interior. Quando nós nos conscientizamos que nós precisamos crescer moralmente, espiritualmente, e não, porque muitas pessoas, né, não entendem isso, acham que viver no comum e no corrente tá ok. Eu vejo, por exemplo, agora as crianças, né, recebendo informações de inteligência artificial que estão colocando informações nesse hardware aí dessas crianças
que vão atrapalhar profundamente o desenvolvimento delas, cognitivo, emocional, né, crescimento espiritual, porque eles estão, as inteligências artificiais estão manipulando informações, né, viciando essas crianças estão se tornando dependentes, elas não estão sendo criadas para uma autonomia de se olhar, não estão, estão sendo condicionadas ou viciadas em informações que ela lá no futuro vai estar tão condicionada que vai estar rodando neles automatizadas em condicionamentos negativos, condicionamentos viciosos, etc. Então, a Joana fala que a terapia é eficiente para desenvolver esses sentimentos superiores, essa atitude de firmeza, mas assim, que me move para ter sentimentos superiores é a benevolência interior. Eu ter uma benevolência comigo mesmo, e isso deflui da razão e do discernimento. Então, de duas coisas, a razão de olhar, pensamento claro, objetivo, de eu fazer as minhas conexões, na realidade, o que eu preciso mudar, aflorou eu trabalhar aqui aquela informação, olhar como funciona isso no corpo, ver quais os sentimentos que afloram, constela com o que isso, que essa informação, né? Então, assim, ela diz que essa renovação psíquica e emocional deve ser uma atividade constante e natural. A gente não precisa estar, assim, com pressa de resolver ou com ansiedade de resolver. Porque tais como as necessidades fisiológicas, alimentação, repouso, higiene, reprodução, em que os automatismos do subconsciente são acionados e atendidos. Então, nós temos esses automativos do subconsciente, que são atendidos por isso, pela alimentação. Ah, quando eu estou com fome, eu como, quando eu quero sexo, eu faço, quando eu quero reproduzir, eu reproduzo, eu quero ir no banheiro, eu vou, etc. Mas, de igual forma, também na área psicológica, são necessários novos automatismos. Então, ela diz que esses novos automatismos, que eles possam propelir, né, levar o ser para patamares mais elevados e planificadores que nos estão aguardando. Né? Então, ela finaliza com isso. Então, assim, ela está dizendo, ela está dando como se fosse um manual, um roteiro, bem básico mesmo, né, de como a gente começar esse trabalho, e é através de hábitos positivos, informações positivas, hábitos positivos, sentimentos positivos para o bem, que aí a gente vai condicionando, criando um condicionamento, né? Porque ela compara muito com o funcionamento de um computador, né? Então, cria esses condicionamentos novos. E aí, esse condicionamento vai me ajudar, porque às vezes a gente escorrega, sai do caminho e aí a gente volta, né? Então, eu acho que a informação é essa que ela falou. Eu acho que tem mais uma. E final, eu tenho Você podia voltar um pouquinho? Tem uma imagem que não apareceu aqui. Ah, eu nem falei dessas imagens, mas tem uma imagem. Pode voltar mais uma, por favor? Ah, não aparece aqui. É essa imagem. Aqui eu coloquei uma imagem, né, de quando a gente tem uma meta de segurança, uma coragem, né? Eu coloquei aqui duas imagens que eu esqueci de falar, que aqui é uma praia cheia de entulho, de lixo. A praia é linda, maravilhosa, né? E tá cheia de plástico, cheio de lixo. E na parte de baixo tem várias pessoas, né? Algumas de branco, outras ali, mas elas estão limpando essa praia, né? Elas estão fazendo uma limpeza dessa praia. Então eu coloquei essa imagem assim como uma mensagem de como ser, né? Como ser a nossa essa limpeza que a gente precisa fazer, fosse essa praia cheia de entulho, abarrotada, abarroada. E aí, por onde nós vamos começar? Qual a técnica que nós vamos usar? Por exemplo, algumas pessoas podem dizer: eu vou começar pelos plásticos grandes, vou tirar tudo que é grande, plástico,
E aí tiro todos os plásticos. Então, é um método, uma técnica que ela vai usar. Outros vai dizer, não, eu vou começar pelos vidros. Enfim, cada ser humano vai ter sua técnica diferente. Como hoje em dia tem muitas correntes que nos auxiliam essa limpeza, né? Essa reciclagem, essa limpeza. é, da nossa psique, como, por exemplo, as teorias orientais, né? Como o Espiritismo nos coloca, né? A Joana nos coloca, cada um vai usar. Mas o importante é a gente começar a fazer essa limpeza e essa reciclagem. Agora a gente pode ir lá para o final. E aqui eu tenho uma frase do Yogananda que ele diz assim. Aí eu coloquei aqui uma imagem de uma pessoa que está fazendo uma meditação em conexão com a natureza. Então, um mar calmo, tranquilo, né? Tem uma serenidade ali. Tem uma mulher, ela está sentada, mas ela está conectada com essa serenidade, com essa tranquilidade, com essa natureza, né? E elas com a sua conexão interna. E aí o Paramahansa diz assim: a autotransformação é um esforço consciente para se aprimorar e espiritualizar, mediante o exercício das qualidades inatas da alma. Então, ele diz nesse texto, né, que ele fala sobre a yoga, é um livro só sobre a yoga, mas ele fala isso, que é uma autotransformação, mas é um esforço consciente, e a Joana traz isso, de a gente fazer esse esforço consciente, ter a coragem, ter essa atitude enérgica para a gente ir trabalhando. E não deixar escamotear. Porque se a gente demora muito tempo, escamoteia e a gente perde o momento preciso de atuar. Precisamos atuar naquele momento em que ele aflora, que se torna consciente, aquilo que nos atravessa, o que nos atrapalha no nosso desenvolvimento, né? Mental, espiritual, moral, etc. Muito grata, tá? Muito bom. Posso finalizar Sim. aqui? Vou interromper aqui, então. Alguém quer ver mais algum slide? Eu posso interromper? Vou interromper. Vou interromper para ficar mais fácil da gente conversar aqui. Muito bem. Grata, Cláudia. Muito bom. Texto super legal, né? Bem bacana. Joana é maravilhosa. Maravilhosa. E agora a gente vai abrir rapidamente para todo mundo falar um pouquinho do que ficou para cada um, né? Se alguém quiser comentar, fazer algum comentário. A Joana, nesse tema hoje, ela trouxe a higienização mental, né? Que é Sim. algo que às vezes a gente não pensa no dia a dia, e ela trouxe os caminhos aí de como fazer essa higienização, que eu achei muito legal. Ela, né, sempre, em todos os conteúdos dela, em todos os temas, ela sempre nos dá o caminho. E isso é algo, essa questão da higienização mental, pelo menos da minha parte, é algo que eu penso, né? Mas ao mesmo tempo é algo que não tem que ser obrigatório, como ela disse, né? Quando há necessidade, quando a gente sente essa necessidade, aí é o querer, eu quero fazer isso. Então tá, como fazer? E aí ela coloca como fazer. E é muito fácil, não é nada inacessível, né? Não é nada Uhum. difícil, algo que nós já fazemos, podemos fazer no dia a dia. Então, é um tema muito, muito rico, né? E muito importante para nós no dia a dia. Muito bom, Cláudia. Eu também fiquei com essa impressão e essa compreensão que ela diz, né? O tanto que não é difícil, é simples, é só começar, é só você ter essa vontade de querer, né, sair do sofrimento, né? Porque a gente, né, tá naquele estado de sofrimento. Quando a gente tem os nossos lixos, né, a gente está num estado de sofrimento. Aquilo nos pesa, tem um peso na nossa vida, tem um peso nas nossas ações, né?
Aí um dia você fala, não, não quero sofrer mais, né? Como é que eu saio disso? E aí ela Uhum. dá a chave, né? Assim, que eu entendo assim, você tem que colocar luz, primeiro coloca luz, porque se você não colocar luz, você não enxerga a sua sombra, né? A sombra, sua sombra só vai aparecer quando você colocar luz. Então é colocar a luz na sua vida. O que que é colocar luz? Trazer pensamentos melhores, a fé na vida, que tudo está certo, que é bom, que é positivo, né? Ter a fé no divino, que, né, que não tem... Sair daqueles pensamentos Limitantes, né? limitantes, que tudo está errado, que o mundo tá tudo torto, tudo errado, tudo é difícil. Não, e para outros pensamentos, né? Não, é tudo bom, tá tudo certo, né? Trazer essa sensação de luz, né? Tanto no pensamento quanto nas ações, né? De cuidar de si, cuidar do outro, né? Aí, quando a gente entra nesse processo de luz, aí a gente consegue enxergar nossas sombras. Aí sim aparece todo aquele pacote, né, que eu não estava nem enxergando. Aí, a partir do momento que eu consigo enxergar, aí eu consigo fazer a limpeza, né, que ela propõe, né? Aí eu vou buscar técnicas tal para fazer essa limpeza, né? Então eu entendi assim, o primeiro passo é trazer a luz. Quais as ações boas, né, que eu posso fazer para trazer a luz? Aí essa luz vai iluminar a minha sombra, vai mostrar para mim, ó, tem uma sombra ali, ali você tem que trabalhar, Uhum. né? E aí você tem condições de começar a tirar esse lixo. E é tão bom, né? Quando a gente tira o lixo, a sensação de tirar peso é maravilhoso, né, gente? Quem faz esse processo, acho que todos nós fazemos. Quando você se livra de um saco, de um lixo, você fala, cara, para que que eu carreguei isso a minha vida inteira, né? Como é bom se livrar dos pesos, né? E é isso. E ela fala assim que esse para quem ainda, né, não conseguiu colocar a luz, porque hoje, por exemplo, fiz um atendimento, uma pessoa que ela não consegue ter gratidão pela vida. Teve o marido dessa minha paciente, ele teve um câncer, ele tirou o estômago, ele não tem gratidão, ele é negativo, ele é pessimista, ele uma pessoa que só critica. Então, ele irradia no ambiente em que ele encontra só energias negativas, pensamentos negativos, e só exige, só suga das pessoas que estão à volta. Então, a pessoa tem que se munir de novos condicionamentos, sair daquele condicionamento, porque a pessoa fica ali a vida inteira do lado da. E a pessoa colocando aqueles condicionamentos negativos, ela precisa ter uma força hércula para que ela possa ter outros tipos de condicionamento, outros pensamentos, né? Então, aí ela vem para terapia, então, e aí ela fala, ai, por que que eu não vim antes, né? E ela melhorou bastante tudo, né? Tem as recaídas dela, mas porque é difícil uma pessoa que não vê, né, no mundo aqui, não vê o que ela precisa melhorar internamente, que ela precisa fluir, que ela precisa crescer espiritualmente, crescer moralmente. E ela não, ela é uma pessoa que ajuda os filhos, é uma pessoa que é espírita, que ela trabalha no centro espírita dela, que ela está aberta para o conhecimento, ela tem 70 e poucos anos, mas uma... Então, assim, é um desenvolvimento, assim, díspare, né? Mas de vez em quando roda isso na mente dela e ela entra em depressão, porque o convívio é muito próximo, né, de energias ali. Então a Joana também diz assim, que quando a gente entra em contato com essa luz, irradia essa luz dentro de nós, mas irradia também essa luz a quem está à nossa volta. Então, pelos exemplos, a gente aprende também. Quando a gente olha uma pessoa que está no trabalho um trabalho de crescimento interior. Você olha aquilo e você vê, puxa, eu posso também realizar isso. E é um exemplo de vida. Então, a gente também buscar e dizer, eu também tenho esse potencial para crescer, eu também tenho esse potencial, eu também posso, né?
E ao contrário, às vezes a gente tem que ficar levando aquela por questões, né, de caridade, sei lá, de karma, alguma coisa que a pessoa está ali do lado, que ela precisa cuidar. Então ela tem que realmente se cuidar, mas assim, é um exemplo até que a pessoa tem que estar bem consciente, trabalhando essas energias, trabalhando essas informações, para que não constele dentro dela. Ela entrou em depressão porque constelou uma informação, constelou de quando ela era jovem, né? E ela sofreu muito do lado desse marido e constelou aquela informação e aí ela entrou em depressão. E aí, para ela entender isso, né? Entendeu, veio a consciência, entendeu, ela saiu melhor da terapia, tudo, e, né? E é ficar em plena atenção para que entre por um ouvido, saia por outro, para que aquilo não constele dentro dela. Nós precisamos ter esse cuidado também, não só com a nossa limpeza, mas também pelo que entra, né? Pelo que a gente assiste, que entra pelos olhos, o que entra pelos ouvidos, né? O que entra pela boca. O que entra pelos nossos sentidos, né? Também a gente fazer essa higiene, essa escolha, essa reciclagem também das novas informações que entram para a gente, não só esses pensamentos positivos e tudo, mas do nosso convívio mesmo, da televisão, do rádio, né? Essas inteligências artificiais aí, né? Que traz, né? Eu vi hoje uma notícia de um homem que entrou, ele foi parar em psicose por conta da inteligência artificial, tirou tudo que ele tinha, ele perdeu todos os bens que ele tinha, porque ele entrou em psicose por causa de um programa de inteligência artificial. Então, a gente precisa estar atento a isso também. Né, dessas informações que a gente recicla do espaço, mas o que é que eu vou colocar, né? E hoje a gente vê a situação das crianças, dos adolescentes, é muito triste isso, né? Que adultos que nós estamos, que vai estar lá na frente, né? Com essas informações aí que tá, esse mundo, né? De informações aí todas deturpadas, né? Nesse sentido também, tá? Obrigada, tá? Eu gostei muito dessa, especialmente de uma figura que era uma figura de um lixo que é trazido pelo mar, né? Assim são os nossos conteúdos internos, né? Eles parecem que estão lá no fundo, mas eles voltam, né? E voltam com uma carga e cada vez, às vezes com uma carga um pouco maior, às vezes com uma carga menor, mas eles voltam, né? Então, olhar para esses conteúdos, né? Classificar esses conteúdos, classificar não do ponto de vista mental, mas olhar para eles como o que eles nos contribuem, né? Porque a verdade é que nós somos todo o conjunto que nos compõe, inclusive com a sombra, né? Uhum. Jung fala que integrar a sombra, né, colocar luz sobre a sombra, é trazer a sombra para o self como um todo, né? E a partir daí fazer algo com essa sombra que nos acrescente, né? Que nos expanda, né? A gente, não sei que autor que disse isso, não sei que filósofo que disse isso. Cuidado com o teu processo de mudança, você não sabe qual pilar te sustenta, né? Às vezes a gente fala assim, é porque eu sou muito teimosa, eu vou parar de ser teimosa. Mas às vezes foi a teimosia que te trouxe até aqui. A gente precisa trabalhar o equilíbrio e transformar essa teimosia, que às vezes é um pouco complicada, que é um pouco Mal utilizada, às vezes né? mal utilizada. Conflituosa, né? Aquela teimosia conflituosa. Em algo que seja
a nossa perseverança, o nosso trabalho conosco mesmo, né? Então, achei muito interessante aquela figura, ela ficou para mim como a figura dos conteúdos que voltam, né? Que o mar devolve, né? Que o nosso, que o nosso, que o nosso viver acaba escapando, né? Quando a gente acha que aquilo ali está bem guardado no fundo do mar e não está. E aí aparece por meio de uma fala, por meio de um gesto, por meio de um comportamento, por meio de uma expressão, né? E, e quando aparece, às vezes aparece de uma forma um pouco incômoda e disforme, mas é colocando um olhar sobre esse fenômeno, né, que é os nossos vividos, a gente vai conseguindo aos poucos transformando a, as nossas dificuldades em potencialidades, né? Era isso. Obrigada, Cláudia. Ai, que Parabéns bonito você falou. pela explanação aí, pelos exemplos que você trouxe. Gostei muito. O que me chamou atenção foi a imagem daquela mulher, né, ao fundo, com aquela criança presa. Aquilo lá me chamou muita atenção, né? Quanto que a gente tem que olhar, né, para aquilo que está dentro de nós, das nossas vivências lá, né, da primeira e da segunda infância, né, o que reverbera até agora e o quanto que nós, enquanto profissionais, né, podemos fazer pelas crianças que estão vivenciando esse período, né? Acho que é isso que ficou para mim. Isso tudo reverberou aqui. É isso. Boa Murilo, noite. Marina, Muito bom. Boa noite, pessoal. Eu tinha falado boa noite ainda para você. Cristina. Boa noite, Cris. Um pouquinho atrasada que eu estava atendendo, mas o que mais me deixa espantada nesses esses nossos estudos de Joana é que não tem nada de mirabolante, né, no autoconhecimento, na nossa mudança. O que há é a nossa consciência para fazer as coisas que a gente precisa fazer. Entender esse passo a passo, que ela nos dá um passo a passo toda vez, para que assim a gente tenha o entendimento, a consciência para a gente fazer o que a gente precisa por nós mesmos. E assim, quando nós fazemos por nós, todas as pessoas ao nosso redor sentem, né, a diferença, tudo aquilo que a gente emana, né, da nossa energia, da nossa aura, modifica junto e auxilia as outras pessoas que estão à nossa volta também. Parabéns, Cláudia, foi muito, muito, muito esclarecedor, muito, muito interessante e muito obrigada. Grata. Quem mais está aí? Marina, Murilo. Algum comentário? Ou tá bom para vocês? Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Boa Tudo bem, noite, Marina. Marina? É mais um passinho com a Joana, né? Para variar, para nos
nos encorajar, né, nesse nosso processo, porque eu acho que o que ela faz o tempo todo é esse encorajamento, né? É esse nos dar coragem, nos impulsionar, nos dar dicas, mostrar estratégias, né? E eu fiquei pensando assim nessas questões, né, que a gente traz da infância, as nossas vivências, o quão é difícil naquele momento, né, para a gente poder lidar com as questões, né? Aí na fase mais adulta é que a gente começa a, a entrar em contato com essas questões, com essas lembranças, com aquelas dores, sofrimentos, desafios. E eu fiquei pensando assim que o, o, o processo mais difícil é de ressignificar, né, as experiências, né? Porque assim, eu penso que não dá para eliminar as coisas que a gente vivenciou, né? Assim, a gente pode ressignificar, dar um novo sentido, um novo olhar, uma nova forma de interpretar aquilo que fique mais suave para a gente carregar, mas a gente sempre vai carregar aquilo, porque aquilo faz parte de nós. Qualquer coisa que a gente tire de nós, nós já não seríamos o que nós somos hoje. Então, não tem como tirar, né? Mas esse trabalho de ressignificar, de interpretar de uma outra forma, de dar novo sentido, de elaborar, de processar, de colocar coisas novas, como ela fala, trazer ideias novas que nos sustentem, que nos ajude a nos elevar, que nos ajude a avançar nesse processo. Essa é a parte mais difícil, quando a gente vai aprendendo esse processo e vai aprendendo que essas experiências foram elas que nos ajudaram a chegar onde a gente chegou. É muito interessante, né? Porque daí aquela dor diminui, aquele processo que a gente via de uma forma, a gente vai mudando o olhar sobre ele e vai entendendo também, né? Vai amadurecendo a nossa ideia, o nosso ser mais profundo, ele vai amadurecendo e a gente vai compreendendo que se a gente hoje está um pouco melhor, se a gente consegue lidar um pouco melhor com as coisas, se a gente pode fazer um pouquinho a diferença no meio onde nós estamos, é porque nós aprendemos com aquelas questões que nós vivenciamos também, né? Eu acho que é por aí, meus amigos, isso que eu senti. Muito bom, Marina. Obrigada. Obrigada. Muito boa a sua fala. Nada. Murilo, quer falar alguma coisa? Você está aí? Deixa eu te caçar aqui, Murilo. Esse Ah, eu acho que ele está com a tá câmera. certo aqui para falar. A internet está caindo toda hora. Até acessei no celular, não ver se vai dar certo também. Tá ruim a A sua internet internet. do. Está congelando. Está congelando você. E aqui? Bom, vamos admitir de novo. O Murilo não está conseguindo. Bom, Acho que enquanto o agora Murilo... vocês me veem. Pode falar, Murilo, estamos te ouvindo. Oi. Enquanto eu ouvia você, Cláudia, fica nítido como você conseguiu captar Joana e a essência de Joana, né? Então, desde já, a nossa alegria em ver você conseguir fazer isso, né? E nos trazer, Joana. Então, obrigado. E quando eu ouço todos os colegas, né, falando desse movimento do mar, eu me lembro da Liliane,
falando que o mar é o inconsciente, né? Então, cada um daqueles objetos que foram para o fundo do mar um dia volta para a praia, né? Para a tomada de consciência. E aí, dentro de uma perspectiva lógica, isso fica claro. Mas dentro de uma perspectiva de sentimento, de emoção, isso faz com que a gente precise de algo mais, né? De dedicação, de acolhimento, de se acolher no seu próprio processo e de permitir um espaço, né? Porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, a vulnerabilidade vem quando a gente perde um ente querido, um filho, a mãe, o pai, alguém muito querido que vai embora e a gente se vê vulnerável, porque a gente vai ter que exercitar esse aprendizado, né, com essa parte que não concorda com aquilo que aconteceu. E se a gente não concorda e não deixar espaço, isso vai virar pânico. Porque eu preciso me acolher nesse processo. Eu preciso abrir um espaço para isso. Nós somos humanos, sim, estamos sujeitos à lei da destruição, ou seja, deu tempo, deu progresso, a gente vai fazer a passagem, né? Mas e para compreender, para aceitar? Às vezes, no processo lógico, não, eu entendo, só que eu não concordo, né? Então, até que a gente afaste os mecanismos de defesa dessa dor, né? É um processo longo, gradativo, processual, como você trouxe, né? Não dá para fazer do dia para a noite, 5 anos, o que é 50 anos em 5. A decisão leva menos de 10 segundos, mas o processo, né? Ele é lento. E obrigado. É isso que eu queria deixar. Tá. Muito bem, amigos. Agradeço, Cláudia. Todos nós agradecemos você ter preparado a aula, ter preparado a apresentação, foi muito boa. E a forma como você trouxe, gratidão, Obrigada. mais uma vez, né? E vamos dar por encerrado, então, hoje, pode ser? Gratidão a todos, aqueles que estão aqui presentes, os que vão nos assistir depois, né? Obrigada pela participação e na próxima semana estaremos aqui novamente. Gratidão.